Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que os irmãos podem tomar os seus assentos. Fiquei feliz que o irmão Alessandro conseguiu estender um pouquinho. Eu confesso para os irmãos que eu gosto de explorar bem o texto que a gente vai ler e é muito relevante para o nosso dia de hoje. Um tema que a campanha que nós estamos fazendo, Portas Abertas, né? Queremos manter a porta dos céus aberta diante de nós. Porque quando ela se fecha, trovoadas e problemas nos aguardam. Mas quando garantimos que a porta do céu está aberta, que o Senhor está atento, está ouvindo o nosso clamor, a nossa alegria se completa. Porque estamos sendo assistidos pelo Todo-Poderoso, por aquele que nada lhe é impossível, por aquele que todas as coisas lhe são possíveis. Aí nós ficamos alegres, felizes no Senhor. E eu convido os irmãos para nós lermos uma palavra com base no texto que nós queremos falar, Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 12. Oração é a chave. A chave para quê? Você não quer portas abertas? Você não quer estar sendo ouvido pelo Senhor? Comece usando a chave. Comece falando com o Altíssimo. Comece todos os dias, a todos os momentos, independentemente do estado em que você se encontra, comece a conversar com Ele. Comece a bater na porta. Comece a pedir, que o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Lemos a palavra, Mateus 7, versículo 7 ao versículo 12. Jesus incita os discípulos a pedir, a buscar, a orar. No capítulo 6 ele ensina a oração do Pai Nosso, e no capítulo 7 agora ele fala: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e ao que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual é dentre vós o homem que pedindo-lhe pão o seu filho lhe dará uma pedra, e que pedindo-lhe peixe o seu filho lhe dará uma serpente? Agora uma constatação: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas para o vosso filho, quanto mais o vosso Pai dará bem aos que lhe pedirem. Nós confiamos no Deus Todo-Poderoso. Nós fazemos ao Senhor as nossas petições. E usamos sim os salmos para dizer isso. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Deus Todo-Poderoso. No Salmo capítulo 50, versículo 15, o salmista vai mais além e diz: eu clamarei, Ele me ouvirá, e eu serei glorificado. Porque quando nós clamamos ao nosso Deus, nós abrimos um canal, é uma conexão divina. Une a terra ao trono celestial. Une aquele que nada pode fazer ao que é todo-poderoso. Une aquele que é fraco a um Deus onipotente. Liga uma pessoa que é ausente a um Deus que está em todo lugar e a todo momento. O nosso Deus, Ele é presente. O nosso Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Nosso coração, Ele sonda. Nossos pensamentos, antes que saiam da nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos dizer. Com a oração nós temos um acesso divino ao trono de Deus. Aos Filipenses o apóstolo Paulo fala na sua palavra: as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Quer dizer o quê? Que não devemos chegar só diante do Senhor para pedir bênçãos, curas divinas,
que o nosso armário não se esvazie de alimento, que a nossa roupa não se gaste, para que nós possa comprar um carro novo, uma casa nova, bens materiais. Não. A nossa ação de graça tem que ser ao Senhor em tudo e a todo momento. E não é só, irmão, quando nós viemos na igreja. Não é só quando nós dobramos o nosso joelho, nós oramos a todo momento. Nós o buscamos a todo momento de várias maneiras. Os judeus oravam em pé, mas em grande parte também de joelho. E nós devemos orar em pé, de joelho, com o rosto em terra. Quando caminhamos, quando andamos, nós temos a intenção de manter esse canal aberto com Deus. Lá no trabalho, quando somos surpreendidos, no trabalho, quando alguém nos surpreende, nós oramos e pedimos graça ao Senhor. Em casa, quando a tempestade se levanta, quando as brigas familiares começam, nós dizemos: Senhor, traga paz sobre esse lar, traga bênção sobre essa casa. No casamento, quando o inimigo começa a bater num dos casos do casal, nós pedimos: Senhor, nos blinda com a tua graça, nos monta uma barreira ao nosso redor, para que o inimigo não cause mal algum. Ou lá no consultório médico, quando nós estamos tremendo, quando o médico está pegando o exame, né? Você fez um exame, está com um problema de saúde, naquele temor, naquela angústia, clame ao Senhor, clame para Ele, conte para Ele. E o nosso Deus tem uma coisa boa, irmão, Ele nos conhece tanto, então não precisa criar uma estrutura toda diferenciada. Ai, longânimo Deus, majestoso, não. Conta para Ele simplesmente como você é. Deus quer ouvir como você é. Deus quer ouvir a tua oração, o teu clamor e mudar a história. Como você é. Se você é meio travado nas palavras, ore como você é. Diga: Senhor, eu sou carente de Ti, não consigo nem me expressar, mas o que eu quero, o que eu preciso, o que eu tenho que melhorar, o que eu quero que o Senhor me ajude a sair dessa situação, é isso, desse jeito. Não precisamos fantasiar o nosso contato com Deus, não precisamos fantasiar o nosso contato com Deus. Abraão, rapidamente, alguns exemplos de oração que Deus responde. Abraão, com seu sobrinho Ló, após a sua separação, Ló escolheu os campos verdejantes de Sodoma. Alguns versículos na frente, os irmãos vão ver que Deus manda 3 anjos para destruir Sodoma, para destruir Gomorra, por causa da imoralidade daquele povo. E os anjos chegaram a Abraão: se nós estamos indo a Sodoma, nós vamos executar a ordem do Senhor, destruição, vai sobrar ninguém. O que Abraão fez? Ora, intercede por Sodoma. Ah, Senhor, Tu vais destruir o justo e o injusto ao mesmo tempo? Você não é Deus assim, não. E os justos que vivem lá? Se tiver 50 justos lá, Senhor, Tu vai destruir a cidade. São 50 que tem lá. Deus responde para Abraão: não, Abraão, por amor dos 50 eu não vou destruir a cidade. Abraão provavelmente sabia que lá não tinha 50, né? Porque ele começa a baixar a conta. Ah, Senhor, mas e se tiver 45? Não, Abraão, por 45 também não vou destruir a cidade. E a conta cabe em 10 pessoas. Não tinha 10 na cidade. Deus cumpriu a sua palavra, mas salvou a Ló, suas 2 filhas e sua esposa. Deus, Ele muda a circunstância quando nós clamamos de coração aberto, quando nós colocamos diante dEle a situação.
E ele muda em roda da onde nós estamos orando. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o demais vos será acrescentado. Qual é a receita básica, irmão, das suas petições? Peça algo celestial, não peça terreno, porque a prioridade é o céu. Aleluias! E peça aquilo em que Deus movimenta e vai ser glorificado quando a bênção chegar. Quando a bênção chegar, Deus vai ser glorificado. O povo de Israel, no deserto, quando foi atacado pelos amalequitas, os chamados salteadores do deserto. Pô, no deserto não tem quase nada, irmão. Ainda tem bandido no deserto ainda, não precisava mais nada. Não tem comida, não tem água, um sol tremendo durante o dia, um frio à noite. Agora bandidos atacam Israel. Bandidos começam a atacar. Qual foi a oração de Moisés? O clamor de Moisés, pedindo que Deus livrasse o povo. Ó Senhor, tirasse do Egito, e agora os nossos inimigos formam barreiras ao redor de nós. Clamou ao Senhor, e os irmãos leem a passagem depois. Diz que o Senhor começou a ali abençoar o povo de Israel. Em que momento foi isso, presbítero Alessandro? No momento em que Moisés estava com as mãos erguidas. Diz que o povo vencia a batalha. O povo batalhava e era vencedor pelo clamor de um homem, pela busca de um homem, pelo pedido de socorro de um homem. Peça ao Senhor, peça para Ele. Quando a mão humana falhar, quando todos os artifícios que nós tivermos falhar, nós depositamos no Altíssimo a nossa confiança. A nossa confiança vem do Senhor que fez os céus e a terra. Interessante é que quando o clamor parava e Moisés baixava os braços, quem vencia? O inimigo. Não cesse de orar, irmão. Mantenha essa porta aberta. Mantenha essa conexão divina. Mantenha esse clamor constante. Mantenha, não baixe a guarda. Ore a tempo e a fora de tempo. De manhã quando levanta, ao meio-dia, à tarde e à noite, na madrugada, quando a casa silencia, quando a família vai dormir, você vai ter um encontro com o seu Deus e coloca-lhe tudo na oração. Clamor, clamor, busca constante pela graça de Deus, busca constante pela misericórdia do Senhor. E eu quero compartilhar mais um. O rei Ezequias, no 39º, no seu 39º aniversário, 14º ano de seu reinado, Ezequias tem duas grandes experiências com o Senhor. Primeira delas, quando Judá e Jerusalém, as tribos do sul, com sede em Jerusalém, é cercada pelo grande exército de Senaqueribe, assírios tremendamente brutais, que cercaram Jerusalém por 8 meses. Já tinham derrotado as 10 tribos do norte, já tinham destruído a casa de Israel, levado os reis cativos, trazido a gente deles para Jerusalém, para Israel, para Samaria, deixado só pessoas pobres ali, e cercaram Jerusalém, cercaram armado. E para piorar a situação, eles gritavam na língua judaica o que eles tinham feito, se gabando do que tinham feito aos reinos redores aonde eles conquistaram. O inimigo tripudiava em cima, o inimigo tripudiava em cima.
O inimigo começou a tripudiar em cima do povo de Jerusalém, na sua própria língua, para que homens, mulheres e crianças soubessem o que viria sobre eles. O rei ficou apavorado, não é para menos. A cidade cercada, os seus vizinhos destruídos, os países ao redor destruídos, e agora o mal vem sobre a minha casa, sobre o meu país, sobre o meu estado. Se apavorou, começou a clamar a Deus, começou a dizer: Senhor, eu tenho sido fiel, Senhor, a Ti, eu tenho tirado os ídolos da Tua terra, eu tenho seguido os Teus caminhos. E a grande bênção, irmãos, que diz que 186 mil soldados cercavam a cidade, cercavam o ambiente, e pela oração daquele homem, o Senhor à noite manda um anjo, um único anjo, e mata 185 mil inimigos. Mas está fácil, irmão Elias? Está fácil? Está fácil, irmão? A próxima notícia que rei Ezequias tem, dada pelo profeta Isaías: Isaías, vai lá na casa de Ezequias e diz para ele pôr em ordem a casa dele, que ele vai morrer. Me livrou do exército do rei da Síria, de Senaqueribe. E agora o profeta Isaías vem: o Senhor mandou te dizer, põe em ordem a tua casa, porque tu vai morrer. Meu Deus do céu, agora tocou na porta do rei. Antes era nos seus súditos, no seu reino, agora é no seu corpo. E a palavra vem nada menos, nada mais de quem sabe todas as coisas, e nada lhe é impossível. O rei ficou apavorado, diz que virou para o lado e chorou amargamente. Diz que chorou amargamente. Deus tinha falado, Deus tinha dito, ia acontecer. Ele chora amargamente. Amargamente ele ora ao Senhor de todo o seu coração. Com certeza, ele intercede por si próprio e pelo povo a qual ele era rei. Porque ele confiava que Deus era soberano para o salvar, mas também para o entregar. E diz que o Isaías largou essa palavra e foi-se embora. E ele ficou chorando, orando a Deus. Quando ele chega no pátio da casa, o Senhor diz: não, volta lá. Volta lá no rei Ezequias, príncipe do meu povo, e diz assim: assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, um quebrantamento. Queremos a bênção de Deus, mas não nos quebrantamos. Não nos quebrantamos. Eis que te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei 15 anos de vida, e te livrarei do teu inimigo. Porque ele orou, irmão. Ele colocou-se diante de Deus na oração, no clamor. O último importante exemplo que eu vou usar: Daniel na cova dos leões. O rei Dário, rei do Império Babilônico, elegeu 120 governadores. E sobre esses 120 governadores de província, ele elegeu 3 príncipes. Um deles, Daniel. O homem que orava 3 vezes ao dia. Um homem que orava virado para a casa do Senhor.
é em Jerusalém. Ah, que majestoso! Orava, buscava, clamava a Deus. Ali, naquele momento, aqueles outros 2 príncipes e os 120 governadores fizeram um plano. Vamos criar um decreto que dentro de X tempo, todo joelho deve adorar somente ao rei. O rei era ímpio, irmãos. Assinou o decreto, embora gostasse muito de Daniel, ao ponto de que queria fazer ele governador sobre todas as províncias, só responder a ele, ao imperador. Ia ser uma espécie de primeiro-ministro geral. Mas o rei assinou. Quem que trouxeram para ele? Daniel. Foi pego orando, mas não era praxe. Não era o que ele fazia a todo momento? Sim, era o que ele fazia a todo momento. Então ele foi pego em oração. Mas irmão, o nosso Deus não dorme. O nosso Deus, Ele não dorme. O nosso Deus sabe a intenção do nosso coração, se ela é boa ou se ela é má. Ele faz a oração, e qual é o prêmio dele? Cai na cova dos leões. Está vacinado. Diz que o rei se entristeceu, mandou chamar ele, porque a sua palavra valia. Mandou chamar a Daniel e o jogaram na cova dos leões. Atormentado por aquela decisão, por ter caído num golpe dos 120 governadores e dos 2 príncipes, ele não consegue dormir de noite. O Senhor não deixa, né? O Senhor fica batendo na porta, porque sabe que Daniel era um homem de Deus, tinha ele como espelho da nação. Diz que bem cedo ele corre na cova dos leões e grita: Daniel, Daniel, por um acaso teu Deus te livrou da boca dos leões? Ele bem feliz lá dentro, irmão, gritou: o meu Deus, Ele enviou o seu anjo. E os leões viraram gatinho. Uns gatinhos poderosos, irmãos. Porque quando Daniel sai da cova, os seus acusadores, antes de chegar ao fim da cova, são devorados pelos leões. O nosso Deus, Ele age. E agora, rapidamente, e quando Ele não age? E quando a porta se fecha? E quando você ora e o céu está blindado? Você pede, e não é atendido. E a porta se fecha. A porta se fecha quando nós pecamos ao Senhor. Quando nós somos filhos rebeldes, quando não cumprimos a lei de Deus, essa porta se fecha. Aí você ora, aí você pode fazer malabarismo na oração. Você pode gritar, se espernear, que não adianta. Deus não convive com o pecado. Deus não ouve ao pecador. Deus ouve o justo. Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém temente a Deus e faz a sua vontade, a esse Ele ouve. Ao justo. Aquele que não, pecador é aquele que peca continuamente. Nós não somos, irmãos, santos. Nós pecamos, mas nós não vivemos no pecado. Nós nos arrependemos, dizemos: Senhor, misericórdia, me ajude a levantar. Nos levantamos. Mas aquela pessoa que só vive pecando, conhecido por pecar, conhecido por fazer coisa errada, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Isaías 59, 1 e 2. Quando está pecando, os olhos do Senhor estão sobre mim, e a minha oração não é ouvida, o meu clamor não é ouvido, porque eu estou na iniquidade. Eu sei que é errado, mas estou fazendo.
e estou pedindo ainda a bênção de Deus. E muitas pessoas decretam. Muitas pessoas decretam para Deus o que Deus tem que fazer, estando nessa condição. Eu peço misericórdia. Senhor, eu quero estar contigo na glória. Eu sei que a minha oração não é recebida nos céus quando estamos em pecado, porque os olhos do Senhor, segundo Pedro 13:12, estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Está entendendo? Não está sendo ouvido? Autorrevisão da sua vida, autorrevisão da minha vida com Deus. Aquele autorrevisão da minha vida com Deus. Outro fator, quando não perdoamos, as nossas orações são impedidas. Você lembra da oração do Pai Nosso? Você lembra da oração do Pai Nosso? Por que tem o perdão na oração do Pai Nosso? Porque é algo difícil de fazer, irmão, não é simples. É passar por cima. Quando alguém erra com nós. E mesmo perdoar os nossos inimigos, orar pelos nossos inimigos, orar por aqueles que nos ofendem, não é fácil, irmão. Mas, quando nós não fizemos isso, o Senhor não ouve a nossa oração. Porque se perdoares aos homens, parte da oração do Pai Nosso, as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial perdoará a vós. Se porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará. Não tem conversa, simples. Tem uma amargura contra o irmão, tem um rancor, tem rancor contra o parente, contra o amigo, contra quem for, irmão. Se não perdoar, Deus não ouve oração. Deus não ouve oração quando nós pedimos mal para os nossos próprios deleites. De onde vêm as guerras? Tiago fala em sua carta, capítulo 4, versículo 1 a 3. De onde vêm as guerras entre vós? Porventura não vem disso? Dos vossos deleites, ou seja, do que eu gosto? Que nos vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes. Matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis, guerreais e não tendes nada, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes com os vossos deleites. Senhor, eu preciso de um carro novo para te servir. Eu só vou ser completamente feliz se eu tiver uma casa nova. Mas você não tem uma casa? Você não tem um automóvel? Ah, mas irmão Elias, eu gosto de fazer uma prestação, mas aí é um gosto seu. Tem condições de pagar? Depois não reclame que Deus deu a bênção e você não soube usufruir. Deus não dá. Deus não ouve quando estamos cobiçosos, pensando só em nós, pensando só no que nós vamos fazer. E a quarta, o exemplo que eu trouxe, é para nós, homens e mulheres casados que estamos na casa do Senhor. Tu sabia que quando eu já tinha sentido isso no corpo, irmão, casado com a irmã Débora, está ali, já tivemos, vamos fazer agora 25 anos de casado. As portas do céu se fecham quando há intriga entre o casal. Maltrato a mulher, digo-lhe um monte de palavras hostis, a humilho, aí depois dobro o joelhinho, ai Pai do céu, Deus longânimo e benigno. Será que funciona assim, irmão? Será que Deus ouve a oração quando há uma intriga no casal? Vamos ler na palavra do Senhor. 1 Pedro 13:7. Por favor, não anote agora, olhe na mensagem depois na internet. Igualmente vós, marido,
coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo a vós os seus herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Mas Débora, me ajude nessa. Quando as coisas estiverem mal lá em casa, não está passando do teto, meu esposo. Esperneando, gritando, abre a porta, abre a janela do céu. Abre a janela, Senhor! Os filhos sabem, todo mundo sabe, a intriga está pegando. Vai orar e bater no peito e dizer, não, eu estou certo. Conserta diante do Senhor. E agora eu convido os irmãos para fazer uma oração, nos colocarmos em pé, e eu vou concluir o que nós temos lido aqui. Devemos orar a todo tempo, orar reconhecendo que somos pecadores, estabelecer a prioridade de buscar primeiro as coisas celestiais, nos perguntar se o que pedimos é para a honra do Senhor ou é para o meu deleite. Se chegar ao trono da graça sem amargura e sem desavenças. E eu encerro com as palavras do rei Salomão, quando edificou o palácio e o templo, a casa de Deus em Jerusalém, em que ele orou, e o Senhor respondeu a sua oração da seguinte forma: o Senhor lhe apareceu à noite e lhe disse, ouvi sua oração, e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifício. Se eu fechar os céus, para que não chova, e mandar os gafanhotos para que devorem o país, ou sobre o meu povo para enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se afastar de seus maus caminhos, dos céus, o ouvirei. Perdoarei seu pecado e sararei a sua terra. É promessa divina, é promessa celestial, e essa não muda, porque a porta que Deus abre, o homem não pode fechar. Senhor Jesus, chegamos diante da Tua presença, Senhor, como estamos alegres na Tua casa, como reconhecemos que somos homens e mulheres pecadores, e que carecemos de Ti infinitamente. Ó Senhor, mantenha a nossa conexão divina contigo, nos ajuda a orar, nos dá força para Te buscar a todo momento e a toda hora. Ó Senhor, nós confiamos em Ti, nós fizemos menção do Teu nome e depositamos em Ti a nossa confiança, ó Deus. Estende as Tuas mãos dos céus e ouve o nosso clamor, na casa de cada irmão, de cada irmã que está aqui presente, no internauta que está nos ouvindo pelas redes sociais, Senhor, pedimos a provisão divina, Senhor. Agradecemos a Tua graça, Jesus. Amém e amém.